Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária, mais um dia aqui de estudo da Palavra de Deus, onde nós temos aprendido com o Senhor a crescermos na graça e no conhecimento desta palavra. Sem você crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, não há como conhecer verdadeiramente o Senhor. Não queira conhecer ao Senhor superficialmente. Ele quer ser conhecido profundamente, intensamente. Dedique seu tempo, dedique tudo que você tem para poder conhecer ao Senhor, porque só conhecendo ao Senhor, você também será cada dia mais conhecido dele. Amém? Esse capítulo vai falar sobre as lâmpadas que não podem se apagar. Isso tem um sentido muito bonito, espiritual para a sua vida. A lâmpada tem que estar sempre acesa nas nossas vidas. Capítulo, então, que nos ensina a entrar na presença do Senhor. Como que você deve entrar na presença do Senhor? Apagadinho, sem luz? Não, você tem que estar sempre com a lâmpada acesa. E Ele é que vai te fornecer o azeite para que essa lâmpada, que é o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, é o azeite que mantém a nossa lâmpada, nosso vigor, a nossa alegria, sempre na presença do Senhor. Primeiro, o azeite tinha que ser prensado para se colocar na luminária para fazer arder as lâmpadas continuamente. Isso está escrito no versículo 2, né? É interessante a gente notar que na Nova de Jerusalém não vai ter mais necessidade disso. Por quê? Porque o próprio Deus, diz a palavra, vai iluminar tudo. E também é uma clara referência a Jesus, porque Ele é a luz dos homens. Amém? Você sabe que o melhor azeite é aquele que é obtido na primeira prensada da azeitona? Sabia disso? Pois é. Esse era o azeite que era usado no tabernáculo. Uma azeitona podia ser prensada até 4 vezes, mas a última era sempre pior, era sempre a de má qualidade. Mas a primeira era do altar do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos coloca na prensa, muitas vezes o Senhor nos pressiona, nos coloca em situações de tensão, situações que parece que você não vai vencer, mas não se preocupe, é o Senhor que está querendo extrair o melhor de você. E quanto mais você vai sendo prensado, melhor, né? Você, muitas vezes, a primeira prensa é a que mais dói, depois você vai se acostumando, mas o azeite que sai da primeira prensada que o Senhor te dá, esse é o que era usado na casa, na luminária do Senhor. Amém? A última é sempre a pior qualidade, mas a primeira do altar era sempre a mais pura. Você está se sentindo prensado ultimamente pelo Senhor? Quem não, né? Nessa vida nós teremos aflições, nós passaremos por situações que vão nos fazer sentir prensados na presença do Senhor. Mas não se preocupe, talvez seja porque Deus está querendo extrair o melhor de você, certo? O melhor azeite para que acenda logo as suas lâmpadas. E se você mantivê-las acesas, você tem que mantê-las acesas, dando o seu melhor para Deus. Sempre é um serviço contínuo do sacerdote Arão. Versículo 3. Essa presença diária era necessária para supervisionar e para manter a casa sempre limpa. Se você não está vendo, se você não está enxergando as coisas com clareza na sua vida, é porque as suas lâmpadas não estão bem acesas. Porque se elas estiverem bem acesas, você vai enxergar tudo com clareza. E essa era a intenção. Se você não vigiar, se você não orar constantemente, você corre o risco de permitir que sujeiras entrem no seu coração, que é o seu santuário, e você não vai enxergar. Então, vigiar e orar, isso são coisas importantes. Depois diz que as lâmpadas tinham que estar em ordem, uma após a outra, ou seja, nossas vidas diante do altar de Deus tem que estar assim, sempre em ordem, sempre alinhadas, sempre refletindo a face do Senhor Jesus nas nossas vidas. Depois do azeite era preciso trazer a farinha para os pães da proposição, que eram semanalmente trocados e só podiam ser comidos pelo sacerdote.
esse pão da proposição que era trazido, trocado uma vez por semana, só poderia ser comido pelo sacerdote. Hoje, o pão da vida está disponível para você, para nós, todos os dias. É só abrir essa palavra aqui todo dia e se alimentar dela. Jesus é o nosso alimento diário. Eu falei para vocês, desde que eu comecei a pregar essa palavra, que nenhum capítulo eu vou deixar de falar de Jesus. Por quê? Porque essa palavra é a revelação dele. Ele é a palavra revelada, ele é o verbo que se fez carne, amém? E eles seriam colocados em fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa limpa. Versículo 6. Eu entendo que nós não podemos caminhar sozinhos. Nessas fileiras do exército do Senhor, nós somos chamados a estar unidos. Nós temos que andar lado a lado, porque sozinho você não vai subsistir. Nesse capítulo acontece uma briga entre o filho de uma mulher israelita, a Selomite, e um pai egípcio. Versículo 11. Esse vai blasfemar contra o Deus de Israel e ele foi sentenciado à morte por apedrejamento, porque segundo a lei, qualquer um que amaldiçoasse seu Deus levaria sobre si a sua iniquidade. Está no versículo 15, essa briga aí. Era o mesmo castigo para alguém que matasse outra pessoa. Imagina, o apedrejamento até a causar a morte era o mesmo castigo para quem blasfemasse do Senhor e para quem matasse outra pessoa. Versículo 17. Se a pessoa ferisse um animal, teria que restituir com outro animal, animal por animal. Diz essa palavra, você roubou o meu, você vai ter que dar o seu. Ou seja, é um pelo outro. Se causasse uma lesão, ele também ia sofrer uma lesão igual no mesmo lugar. Versículo 19. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O que tivesse ser feito ao outro, você sofreria igualmente. Era assim na lei, no Velho Testamento. Versículo 20. Assim, na Nova Aliança, tudo que você fizesse para o outro, você sofreria igualmente na sua carne. Hoje, não é assim. Pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós somos tratados não segundo os nossos pecados e as nossas maldades, mas sim segundo o amor de Cristo, que foi demonstrado na cruz do Calvário. Então, o Senhor se fez pecado em nosso lugar para nos livrar de todo pecado. Por isso, eu chamei esse capítulo de azeite e pão em lugar de olho por olho. Hoje não é mais olho por olho, hoje é azeite e pão no lugar do olho por olho. Mateus 5,38 fala isso, né? Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito no Velho Testamento, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, olha Jesus corrigindo, olha Jesus aperfeiçoando a lei, ele cumprindo a lei e a aperfeiçoando. Não se vingue daqueles que lhe fizerem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado, para que ele bata também. A nossa carne sempre escolhe a vingança, mas o Senhor quer que nós andemos por outro caminho. Ele quer que nós possamos escolher o perdão. Amém? O que você tem escolhido? A sua própria carne, a sua própria vontade ou a vontade do Pai? Lucas 29:30 diz mais sobre isso. Eu, porém, digo, não oponham violência com violência. Se te derem uma bofetada numa das faces, ofereça também a outra. Se você for levado a um tribunal, te tirarem a camisa, dá também o casaco. Se um soldado te obrigar a carregar a mochila por 1 quilômetro, leva por 2. Dá a quem te pedir e não fujas de quem te pedir emprestado. É mais fácil o Velho Testamento do que o Novo? Não, né? O mundo está de olho nas suas atitudes. E qual tem sido o seu testemunho? É bom você pensar sobre isso e saber que se nós quisermos ser conhecidos e reconhecidos como bons cristãos, temos que pôr a nossa carne do lado, deixar o Espírito nos dirigir completamente. Você tem conseguido? Então é melhor começar a tentar e melhorar cada dia. Isso é possível através da lavagem por meio da palavra. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltamos com Levítico 25. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui.